vamos declarar no começo dessa música. Nada novo achei, dizer então como expressar. Expresse aí minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua mão. Então vamos declarar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. Coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação. se renda a Ele. Me render a ti em adoração, Em resposta a Ti. em resposta a ti, há uma ação. Me render aqui em adoração. Erga suas mãos a Ele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. Coração cantando aleluia, Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Que a tua presença enche as nossas vidas, que a tua presença cura as nossas feridas, Pai. Resplandece tua glória em nós nesta hora, Senhor, que tudo é para ti, Senhor, é tudo para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração. Santo, meu Pai, Santo e soberano. santo é o Senhor. Tu és Senhor. Oh, aleluia, glória. em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando
Louvado é o teu nome, Senhor. Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para o teu louvor. Estamos aqui em adoração, Senhor, ao teu nome santo, glorioso, poderoso, sempre, sempre, sempre. Ao nosso Deus, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, Jesus. Louvado seja para sempre. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a igreja na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de ler com os irmãos no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. Só esse versículo. O texto é muito conhecido. Esse versículo diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Espírito Santo, a palavra é sua, tudo é do Senhor. E aqui está o teu povo, para ser edificado pela tua palavra. Palavra viva, palavra que transforma, palavra que muda de dentro para fora os nossos corações. A maneira da gente ver as coisas físicas, as coisas espirituais, transformando diariamente dentro de nós, capacitando-nos para irmos mais alto na tua santa e gloriosa presença. Obrigado por tudo que recebemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem dois tipos de visão: a visão do mundo e a visão espiritual. O mundo tem os seus especialistas, as mais diversas áreas, aquelas pessoas que ditam a direção, que dizem o que fazer. Em todas as áreas o mundo tem pessoas capacitadas para dar uma diretriz para aquele que busca, para aquele que precisa. Qualquer área que conversar no mundo tem os seus, aquelas pessoas preparadíssimas para direcionar. Agora na visão espiritual, só existe um livro para responder tudo que é necessário para a gente enxergar as coisas do alto, as coisas de Deus. Só a Bíblia. E ninguém se torna especialista nela, mas tem um especialista chamado Espírito Santo. Ele pode responder tudo, toda e qualquer pergunta necessária, tanto fisicamente como espiritualmente. Ele pode responder toda e qualquer pergunta do coração. Quando a gente entende estas coisas, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter esta habilidade, porque saber a gente não sabe, mas já que nós sabemos quem sabe todas as coisas, nós precisamos ser íntimo dele, para que a nossa visão não confunda, para que não sejamos confundidos, melhor dizendo, em tempo algum durante a nossa vida na terra. Porque a visão espiritual que Deus um dia, através
da sua palavra, abrir os olhos do nosso coração, para a gente entender de coisas que a gente não entendia, e para a gente ver coisas que a gente não via. Então, a partir daquele dia, em que a palavra de Deus se abriu, porque nós éramos cegos, mas agora a gente vê. Mas agora os nossos olhos veem a glória de Deus. E é necessário que a gente compreenda que, se uma vez os nossos olhos se abriu, nós não podemos voltar a ser cego novamente. Precisamos enxergar cada vez mais no mundo espiritual. Precisamos avançar cada dia mais em direção às coisas do alto. Porque somente quem entende das coisas que são de cima não será de maneira alguma prejudicado pelas circunstâncias contrárias da vida. Elas existem e trazem uma terrível confusão na visão espiritual, porque aquilo que a gente vê pode atrapalhar aquilo que é real. Se os nossos olhos veem e a gente não compreender o que é que nós estamos vendo, aquilo pode ser prejudicial à nossa saúde espiritual. Essa história, a história do Geazi, a história de um discípulo. Eu não li o texto todo, só li esse versículo, porque aqui está acontecendo um milagre na vida dele. É a história de um discípulo, a história de um aprendiz. É a nossa história. Ele tem lutas, mas note bem que aquilo que ele vê fisicamente está impedindo dele perceber Deus. Ele não percebe Deus na situação, porque o que ele vê fisicamente causa um transtorno na mente dele. É assustador. Quantas vezes, queridos, o que os nossos olhos veem é assustador, é desanimador. E se o nosso interior não consegue ver Deus na situação, nós trememos de medo. O nosso medo exala. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós não recebemos o espírito do medo para outra vez estar em temor, está tremendo. Nós recebemos o espírito de adoção do Filho, no qual clama: Abba, Pai. Temos um Pai perfeito dentro de nós, que arranca e lança fora todo medo através do seu amor. Mas quantas vezes a notícia que nós vamos levar é aquela notícia: não tem mais jeito, estamos cercados, estamos perdidos, porque ele não percebe que Deus está presente na situação. Se você quiser meditar melhor, leia em casa o texto todo, porque ele vai correndo até o homem de Deus chamado Eliseu, cansado, sufocante. Senhor, Senhor, o que será de nós? O rei da Síria cercou a cidade. Porque o que ele consegue ver é exército, é cavaleiro,
Homens guerreiros cercando a cidade. E o homem de Deus parece que tão calmo, tão sereno, porque ele sabe quem é. Ele sabe em quem tem crido. Ele se levanta calmamente e olha, e não se assusta com nada daquilo. É uma segurança tão grande, amados, quando a gente vê Deus primeiro na situação. Mesmo que a circunstância venha fazendo um estardalhaço, mas você vê Deus na situação, e você diz: Ele está aqui. Ele está presente aqui, não é nada não. Está no controle dele. Está tudo na mão dele. Nada é por nós, nunca foi por nós, sempre foi por ele, para a glória dele. E o homem de Deus sai para fora olhando, diz: Senhor, abre os olhos dele, tadinho. Abre os olhos dele para que ele possa ver. Nós não estamos sozinhos. É a oração aqui do versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Dominado, o ambiente está dominado por Deus, queridos. Na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal, está dominado pelo Senhor. Nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. Temos que compreender estas coisas para dar glória de verdade ao nome dele. Senão a gente fica dividindo a glória. Nós não podemos dividir a glória do Pai, é dele a glória. Este é o conhecimento que muda a situação. Esta é a visão que precisa governar a nossa mente. Porque enquanto nós somos governados pela mente, das coisas, da circunstância, nós não deixamos Deus ser o Senhor da situação. Porque o Geazi, semelhante a nós muitas vezes, acompanhando e vendo os sinais de Deus, mas ele mesmo não conseguia ver além daquilo que a vista lhe mostra, daquilo que a circunstância o cerca. Mas Deus, neste momento aqui, abriu os olhos dele para que ele pudesse ver, e aquela situação foi transformada em um momento de glória ao nosso Deus. Eu quero ler com vocês uma outra situação que Deus também abriu os olhos. Gênesis capítulo 21, versículo 17 ao 19. Diz assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi a encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Amém? Quando nós não temos a visão, a gente não vê o que está ao nosso alcance. Eu acabei de falar sobre o Geazi. Quando nós não temos a visão espiritual, a visão do alto, a visão de Deus, pode estar a um toque da nossa mão e a gente não está vendo. Agar e o seu filho no deserto morrendo de sede, à beira da morte,
o menino chora, desesperado. E Agar sabia que o fim tinha chegado. Ela, para não ver o filho morrer, ela se afasta dele, a uma distância, e o menino chora, porque ela não vê saída. Ela não vê saída para aquela situação. Irmãos, quantas vezes isso acontece com a gente? Estamos assim, em uma situação que a gente olha e não sabe para onde ir. Não sabe o que fazer. Só que ela também não está orando, não está clamando, ela está entregue. Ela está totalmente entregue àquela situação. Mas neste momento, um anjo de Deus brada do alto: que tens? Que tens, Agar? Por que você está assim? Irmãos, é mais ou menos isso que Deus fala direto com a gente. Por que você está assim? O que fez você ficar para baixo? Por que você desceu tanto? Não é assim não. Ela morava na casa de Abraão. Abraão fazia altar, adorava a Deus. Ela aprendeu, ela conheceu. Só que muitas vezes, nas horas difíceis da vida, parece que a visão espiritual não abre. Porque o desespero é tanto, a angústia é tanto, que a gente não consegue olhar para o alto. A gente não consegue olhar para cima. Olha para o problema. Eu olho para a sede que eu estou passando, para a necessidade que eu tenho, de tal maneira que aquilo parece que a única coisa que existe no mundo, a única dor, o único problema é o meu. É o único problema, é aquela situação. Eu preciso sair dela de qualquer jeito, porque ela é o meu incômodo, é o meu problema. Mas como eu vou resolver se eu não olho para cima? Então muitas vezes a gente prefere se entregar para o problema. Vou morrer? Vou sair de perto dele para não ver ele morrer? É uma situação. Então quando nós estamos nessa situação, se a gente não tirar o olho do problema e olhar para Deus, a visão não vai se abrir. A visão não vai se abrir. Porque nas duas situações teve que olhar para o alto. Porque o exército de Deus na situação do Eliseu não estava na terra, estava acima. Tem que olhar para cima. A proteção não estava aqui, estava lá. É de Deus que vem. E agora o anjo de Deus bradou do alto: olha para cá, Agar. E quando ela olhou, os olhos dela se abriu. O poço estava ali. A solução do problema estava ali, o tempo todo. Ela ia tropeçar no poço e não ia ver o poço. O poço estava lá com água, tudo certinho. Mas além da água, ela precisava de uma direção. E Deus dá a direção. Quando nossos olhos é aberto, Deus supre a necessidade e dá uma direção. E naquele momento, a água saciou a sede e o anjo disse: volta para a casa do Abraão. Volta para a casa da Sara. Eu não vou fazer isso. Muitos fazem, dessa forma. O orgulho não deixa a gente fazer, mas a direção de Deus vem. E é nesse momento que nós recebemos de Deus a direção para a gente vencer. E realmente, naquele momento, ela recebeu a instrução, voltou para casa, deu tudo certo. E Deus estava dentro do propósito, trabalhando na vida de Agar e na vida do seu filho. Então, as coisas acontecem, queridos, para Deus continuar trabalhando em nós,
para Deus continuar fazendo a obra em nós, para Deus continuar no propósito que Ele tem conosco. Não é para nos matar, não, é para nos direcionar para um nível mais alto. Amém? Poderia ler outros textos aqui, mas eu quero ler só mais um. Mateus 6, 22, 23. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amados, nós não podemos confiar na nossa visão física, mas podemos confiar na visão que Deus nos deu, na visão espiritual. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra, e luz para o nosso caminho. Então, quando nós temos a luz de Deus, através da palavra, ilumina tudo. Todo o nosso corpo é luz. Os nossos olhos são luz de Deus, porque eu vejo através da palavra. Eu caminho através da palavra. Eu identifico através da palavra de Deus. E a minha vida é pautada pela palavra de Deus. Então, se meu corpo, se porém os teus olhos forem maus, está em trevas. E as trevas não nos deixam ver a visão espiritual. Só vê o físico. E onde o físico alcança? Só daqui ali. Daquela parede para lá não consigo ver. Mas o espiritual não tem limite. A Bíblia diz que o homem espiritual tem discernimento de tudo. Ele discerne bem as coisas. Mas o carnal não consegue ver, não consegue enxergar, porque ele não tem visão. Então, amados, o que nós precisamos fazer? A oração de Eliseu: abre os olhos dele, Senhor. Vamos pedir: Espírito Santo, abre os meus olhos, eu quero ver. Eu quero enxergar, eu quero entender de coisas excelentes, eu quero entender de coisas profundas, eu quero entender da tua glória, Senhor. Eu quero buscar as coisas do alto, as coisas que realmente têm valor. E quando os nossos olhos são bons, você não olha criticando, você não olha, acusando. Você tem o Espírito em você para dizer assim: você já foi assim, ora por ele. Você já passou por isso, não aponta o dedo não. Quando você não enxergava, você tropeçava igual ele. Só agora porque você vê, você está apontando o dedo para ele? Não aponta não. É aquilo que Jesus ensinou. Você quer tirar a trave do olho do teu irmão, mas não consegue ver o cisco que está no seu, ou a trave que está no seu. Então é preciso entender: se a luz que está conosco faz os nossos olhos ser bons, todo o corpo tem luz. A gente consegue discernir bem todas as coisas. Mas se não for boa, todo o corpo está em trevas. Imagina um cristão que anda em trevas, não tem discernimento, ele vive com medo, porque tudo ao seu redor é escuro. Ele não tem luz para indicar o caminho. Ele não é guiado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os pés.
mas ele é guiado por aquilo que ele vê, e ele não vê nada, ele não enxerga nada, então ele continua na ruína, como Geazi. Ia ficar com medo, assustado, assombrado, pensando que era o fim, porque a invasão ia acontecer imediatamente, e não ia sobrar ninguém para contar a história. Como Agar, que 10 minutos depois poderia estar mortos, se Deus não abre os olhos. Então, queridos, visão espiritual é tudo o que nós precisamos ter. Vamos enxergar o que Deus quer mostrar para a gente nesse tempo. A luz de Deus brilhar em nossos olhos. Vamos enxergar o que Deus quer nos dizer e seguir o que Ele está indicando para fazer, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Você crê? Vamos colocar de pé. Nosso Deus é vivo. Feche teus olhos. Pai, nós entregamos em Tuas mãos a nossa visão. Queremos enxergar, queremos ver. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver Tua glória. Eu quero ver a profundidade da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Cobre-nos, Senhor, com Tua presença. Senhor, nós oramos pelos nossos amados irmãos, para que todos recebam força, para que todos recebam bom ânimo, coragem e ousadia.